nós começamos o programa de hoje com um assunto que eu adoro: planejamento. A gente normalmente conversa com empresários sobre a vida deles, as rotinas deles. A gente traz economista para falar sobre isso também, mas hoje deixa eu já pedir para abrir as câmeras e apresentar a minha convidada. Eu estou com Valéria Efgen aqui e ela vai conversar com a gente sobre uma etapa antes, né? Porque a gente sabe que agora, durante a pandemia, muitas pessoas iniciaram, né, iniciaram empresas, né, começaram a trabalhar os seus próprios negócios, mas também despertou em muita gente essa vontade. Qual é o primeiro passo para quem quer ser empresário? Olha, Letícia, eu costumo dizer que o primeiro passo para quem quer ser empresário é, de fato, avaliar a aptidão para isso. Porque não é uma vida fácil, é uma vida cheia de riscos, cheia de dificuldade e assim, obviamente todo mundo tem já uma predisposição, o empresário que mora ali dentro, né? Mas o primeiro passo que eu vejo assim muito importante, né? Você falou a palavra-chave que é planejamento, mas é entender, primeiro, são duas perguntas: o que eu sei e gosto de fazer, ou produzir, ou entregar? E segundo, onde estão as pessoas que precisam disso que eu sei e posso fazer? Olha então, só. Eu acho que essa é a primeira grande questão a ser analisada, né? Então, não adianta eu saber fazer blusa de frio se eu estou agora num verão 40 graus. Hoje, inclusive, estamos tá bem aqui quente. sentindo. Então, assim, o que eu posso, né? Dentro do que eu sei fazer, sim, e de onde eu estou, eu tenho que procurar aquele público e identificando, né, quem vai comprar aquilo que eu tenho para oferecer, seja um serviço, seja um produto. Aí eu entro para planejar mesmo, né? Ou seja, o que eu vou fazer, quanto aquilo custa. Eu tenho, se eu vou produzir um produto, né, voltando no exemplo do verão, se eu vou fazer sorvete, eu tenho matéria-prima para o sorvete, eu tenho quanto custa o açúcar, quanto custa a mistura, o emulsificante, quanto custa a pessoa que vai trabalhar comigo na produção. E aí eu tenho que juntar isso tudo e chegar no custo do meu sorvete. Quanto custa o tempo, né? O meu tempo, eu vou gastar o meu tempo ali fazendo aquele produto, que é uma coisa que às vezes as pessoas não se lembram, né? E daí a importância, então, de ter todas essas questões estruturadas. É importante procurar um profissional para ajudar nesse início? Ótima pergunta, Letícia. Claro, se você tiver condição de contratar um profissional para te ajudar, eu super recomendo. Porém, nessa pandemia, conforme você citou, a gente conviveu com uma coisa chamada empreendedorismo por necessidade, que são aquelas pessoas que perderam emprego ou tiveram problemas familiares em função dessa situação toda, e as pessoas se viram na necessidade de começar a fazer algo para gerar renda, e normalmente essas pessoas não tiveram muita condição de contratar um profissional. Então o que eu recomendo nesses casos? Primeiro, se você puder contratar um profissional, ótimo, contrate, porque o seu risco vai diminuir muito. Você investe um valor numa consultoria e evita talvez de perder um grande valor lá na frente, né, investindo e depois não dando certo. E segundo, se você não tiver como contratar um profissional, você pode hoje na internet, tem modelos para você fazer tudo. Perfeito. Então na internet, se você puder parar um dia e ler conteúdo sobre como planejar um negócio, como calcular custo de produto, como fazer projeção de vendas, você consegue sozinho estruturar o básico necessário para você começar a vender. E aí você citou também sobre o meu tempo, o custo do meu tempo, né? Uhum. Normalmente quando vamos falar de negócios muito pequenos, né? Uhum. Então quando você vai falar de um negócio muito pequeno, como é que você pode fazer essa conta? Qual seria a minha remuneração mínima? Minha remuneração mínima é R$3.000 por mês. Exemplo, tá, gente? Pode ser 30. Vamos supor que a sua remuneração mínima seja R$3.000 por mês. Então você pega esses R$3.000 por mês e divide pela quantidade de produtos que você tem a oferecer. Se você vai vender sorvete, eu consigo produzir 10.000 sorvetes, então eu pego esses 3.000, divido por 10.000 e eu sei quanto é o meu tempo envolvido nesse sorvete, assim como eu vou fazer com todas as pessoas que vão trabalhar comigo. É importante você saber o seu custo, porque na hora que você vai vender, embora seja o mercado que dite a base do preço, né? Eu não posso vender um sorvete por 10, todo mundo vende por 2. Sim, a não ser que eu tenha um diferencial muito grande. Perfeito. Né? Que não é o caso do que a gente está falando, a tendência é que você venda pouco. Então você vai mais ou menos ali seguir o preço do mercado. Mas é importante você saber seu custo para você saber se você está ganhando ou perdendo. Exato. Como é que você vai saber no final do mês, eu trabalhei, vendi e não sobrou nada? Porque se você não souber seu custo, não tem como você, né? E você sabendo o seu custo, também você consegue melhorar
pesquisar sobre comprar mais barato, melhorar sua produtividade, são centavos ali. Otimizar toda a sua empresa, Essa né? é a palavra, Gente, olha só que interessante, né? Colocações extremamente importantes. Eu queria continuar aqui conversando com você muito mais tempo. E logo no início eu falei que eu adorava falar sobre planejamento. A ideia era que a gente falasse de planejamento, né? Para quem está querendo se tornar empresários. Já entramos aí em algumas dicas para quem já se tornou, né, esse empresário recente. Mas eu também queria falar de planejamento dentro de casa. Não estou falando de empresário, estou falando de planejamento dentro de casa. Posso voltar na semana que vem junto com você? Você vem aqui de novo para a gente falar sobre isso? Com o maior prazer, Letícia. É um tema super importante. É verdade. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa curtiu bastante também. Eu que agradeço, Letícia. Agora eu tenho um recado para você aí de casa.